Então, tá bem. Boas-vindas para todo mundo. A gente está iniciando o nosso terceiro encontro do meu clube, do seu clube, do nosso clube, da Luta Man. E hoje a gente vai falar sobre... Ela se chama Rodolfo, da querida Júlia Dantas. A Júlia já está aqui conosco e a gente tem um quórum bem bacana. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: como insatisfeita e metamorfose ambulante que eu sou, eu já mudei a dinâmica do clube novamente. Eu estava explicando, a Suzana deu um oizinho e já saiu, mas eu estava explicando para ela que eu acho que agora eu cheguei num formato que a gente vai conseguir aproveitar mais a presença, né, do autor ou da autora convidada durante as 2 horas do nosso encontro. E eu acho que vai ser um pouquinho mais dinâmico do que a gente já vinha fazendo. Então, Júlia, para te explicar, tá? Eu faço uma breve apresentaçãozinha, dando algumas noções gerais. Eu diminuí essa apresentação para quem participou dos outros, porque eu acabava dando muito a minha opinião e esgotava tudo que eu pensava quase sobre o livro e não participava muito das conversas de vocês. E eu acho que é importante essas inserções nas mediações, tá? E aí eu vou fazer algumas perguntas para ti, Júlia, Ju querida, dependendo do que for o tempo, e a gente vê se a última 1 hora, se os últimos 45 minutos, dependendo do que render, a gente faz com a participação das gurias, tá? E do guri. Uma coisa que eu já sei é que teve muita gente que se emocionou com o livro, eu fui uma delas. Eu acho que tu conseguiu unir muitas coisas, assim, numa mesma narrativa, assuntos nem sempre tratados, tipo um livro sobre amizade, mas que traz um bichinho também, um animalzinho. Eu acho que isso, né, gera uma identificação e uma empatia com a gente, que é uma coisa incrível. Então, vamos lá. A nossa autora nasceu em Porto Alegre, em 1985. Ela também é editora, tradutora e doutora em escrita criativa. Além disso, não está aqui, porque eu peguei essa bio do livro. A Júlia tem a Balbo, ela é fundadora da Balbo, junto com a Cacá Joanello, e elas fazem leitura crítica, oficina, tudo que vocês possam imaginar. Eu estou fazendo uma oficina com elas, acho maravilhosas, depois eu posso contar mais sobre isso. E daí o romance de estreia da Júlia foi Ruína e Leveza, que primeiro saiu pela Não Editora, que foi uma editora que eu ajudei a fundar, e agora está saindo pela Dublinense. Recentemente, né, Ju, ganhou capa nova, edição nova, é isso mesmo. E esse livro foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura em 2016. Então, durante os anos da pandemia, a Ju trabalhou na coorganização da Fake Fiction, que é Conto sobre o Brasil, onde tudo pode ser verdade. Eu participei, acho que o Figueira participou também, não? O Figueira também participou, e também publicou o folhetim Pássaros da Cidade na revista Parêntese. Então, ela se chama Rodolfo, esse é o segundo romance, e depois, entre as minhas perguntas, eu vou tocar no assunto que já tem um terceiro livro vindo aí, que já entrou em pré-venda. Então, sobre o livro que a gente vai debater hoje. Ao entrar no apartamento alugado, Murilo se depara com uma tartaruga. O nome dela, segundo a proprietária do imóvel, é Rodolfo. E é por e-mail que Francesca orienta Murilo quem pode ficar com um pequeno e frágil animal. Este é um romance sobre amizade, sobre Porto Alegre como cenário singular e ou universal, e sobre deparar-se com a própria carapaça. Eu que fiz essa sinopse, porque depois eu quero mostrar, não sei se eu botei a da Moema aqui, mas é maravilhosa, e quem tem a versão impressa está aqui na contracapa, vocês podem ler também, tá? Maravilhoso o texto da Moema. Então, no cenário, a gente tem a narrativa toda se desenvolvendo em Porto Alegre, que vai, né, de bairros mais urbanos, como o bairro Petrópolis, vários outros, cita Perimetral, ou o próprio Partenon, que é onde o personagem principal vive, aos mais rurais, que ele, né, vai de ônibus, como a Vila Nova, por exemplo, nessa tentativa de achar um novo dono para o Rodolfo.
Os personagens são Murilo, Rodolfo, obviamente, Francesca, Gabriela, Lídia, Camilo, Kimani, para citar alguns dos principais. E a narração, tu me disse se eu estou errada, né, Ju? Porque eu sempre fico tentando chutar isso, eu não sou nada acadêmica, né? Mas eu acho que tu faz a narração em terceira pessoa com um narrador onisciente neutro, e tu intercala momentos de troca de e-mails que fazem, né, uma vez meio que de quase romance epistolar. Eu acho que acho que ele não chega a ser epistolar, porque ele tem toda essa outra narração com esse narrador, né? Quando é epistolar, é só correspondência? Boa pergunta. Eu acho que seria, sobretudo, correspondência, né? E eu, enfim, nunca parei para medir o meu, mas o meu deve ser o quê? Meio a meio? Acho que sim. Meio epistolar. Então, os pontos principais, tá? Personagem principal, Murilo, que é porteiro, filho de uma faxineira e de um feirante, tem 30 e poucos anos, é solteiro ou à espera de Gabriela, né? Que dependendo da mudança do personagem, a gente vê isso. É solitário e avesso às interações sociais. Então, os aspectos do livro, ele é estruturado como uma road story, eu adorei isso, por Porto Alegre, que é como a Ju gosta de definir esse livro. A narrativa é intercalada por trechos epistolares, com a troca de e-mail entre Murilo e Francesca. Temas. Aborda temas como amizade, solidão, autoconhecimento, isolamento, abandono sentimental, ou abandono também de forma geral, vulnerabilidades e anseios. Opa, vamos lá. Então, o que eu fiz agora, tá? Eu vou parar de apresentar, porque a minha ideia é a seguinte: fazer a entrevista com a Ju, eu montei algumas perguntas, tá? Que acho que vão nos dar até mais ferramentas e instrumentos para nossa conversa, depois, direto com as perguntas de vocês, com ela. Deixa eu só achar aqui onde é que está o clube, e daí eu já abro as perguntas. Muito bem, aqui, achei. Então, Ju, vou começar, tá? A primeira coisa que eu queria saber de ti é o seguinte, eu acho que é uma pergunta que é cara, pelo menos para a maioria das pessoas que estão aqui, que é a seguinte: a geografia, tá? Seja ela meio que num contexto da cidade como local, ou até mesmo do deslocamento, dessa coisa de ir de um ponto até outro, é uma coisa que é muito característica da tua obra, tá? Em Ruína e Leveza aconteceu no exterior, que era em vários países da América do Sul, e agora em Porto Alegre. Essa escolha de Porto Alegre foi natural? Era uma coisa que tu queria fazer? O que te levou a construir esse livro ambientado em Porto Alegre? Acho que foi muito ligado ao que eu estava vivendo naquele momento. Assim, eu tinha morado um tempo fora e estava voltando para cá. Eu tinha passado, acho que uns 3 anos e meio fora, com alguns intervalos até mais, assim. E aí voltei. E aqui, Porto Alegre é a cidade que eu nasci e cresci, né? E aí eu saí depois da faculdade, fiquei um tempo fora, aí vim para cá, passei um pouco mais de 6 meses, fui embora de novo, voltei. Enfim, sempre pela América do Sul, assim. Então eu voltei e a cidade me causava um certo estranhamento, assim, né? Um pouco porque as cidades mudam, um pouco porque eu era super jovem, então também é uma época que eu mesma tinha mudado, né? E o nosso olhar muda sobre a cidade. Então era um momento que eu queria muito voltar a morar aqui e criar uma certa intimidade, e ao mesmo tempo eu sentia que era um bom momento para aproveitar essa sensação que eu tinha de um olhar estrangeiro para a cidade, né? Porque eu sabia que isso também não ia durar muito tempo. Porque a gente chega num lugar novo, digamos, quando a gente vai viajar para outro lugar, né? E aí tu tem esse olhar muito desautomatizado, né? Assim, tu presta atenção em tudo, tu repara em coisas, nada é automático, né? Tudo a gente para e pensa e presta atenção. E eu estava tendo isso, né, com voltar a Porto Alegre. E eu sabia que isso não ia durar muito tempo, que era questão, assim, de me adaptar de novo e ia se automatizar tudo, né? Ia de novo ser só a minha cidade que eu moro, assim, né? Então, achei que seria bom aproveitar isso, assim, essa janela de tempo
aproveitar um pouco também, assim, o fato de que não era só eu que via a cidade com olhos de estrangeira, assim, as pessoas me viam de um jeito diferente também, porque eu voltei com um sotaque meio espanholado, assim, né, eu tinha passado muito tempo fora, então eu voltava e falava, e todo mundo ficava assim, e tu de onde é? Eu dizia, não, eu sou daqui. E eu falei, não pode ser, mas a tua família é de outro lugar, mas então tu cresceu em outro lugar, e eu tinha que ficar convencendo as pessoas de que eu era uma porto-alegrense. E acho que isso contribuiu também para não sei, para eu reencontrar ou encontrar pela primeira vez um certo orgulho assim patriótico, bairrista. Lutando por ele, Eu falo eu sou daqui. E acho que isso tudo contribuiu com a definição assim, né, de que o cenário seria Porto Alegre. E aí, enfim, aí queria que fosse uma Porto Alegre que não fosse, sei lá, Porto Alegre mais famosa, assim, né, do Bonfim e Centro Histórico, né? Queria que fosse uma Porto Alegre um pouco mais plural, porque eu acho que, apesar de tudo, é uma cidade plural, assim, né? É uma cidade que tem bairros muito diferentes, é uma cidade que tem características muito diferentes de população, né? Assim, a gente pensa muito isso no Bonfiner, né? Assim, o Magrão do Bonfa, mas a gente tem, mas enfim, tem uma diversidade enorme na cidade, né? E queria tentar colocar um pouco isso, assim, né? De essa capital provinciana, assim, né? Uma cidade para uma capital é pequena, mas que para uma cidade do interior é grande demais. Então ela fica nesse intermezzo, assim, né? Peculiar. E que tem muitas cidades dentro dela mesma, né? O que eu queria te perguntar é, tu chegaste a fazer um laboratório específico, por exemplo, para a definição dos bairros, e tu chegou a conhecer algum lugar que tu ainda não conhecia de Porto Alegre e que foi para o livro? Algum lugar que eu não conhecia, não sei. Acho que eu já tinha em algum momento passado por todos, assim. Alguns eu voltei, né? Então, assim, o Partenon eu fui circular mais, porque eu também estava na PUC, então, assim, era meio que caminho para minha casa, eu circulava mais por aquelas ruazinhas, ficava indo e vindo, assim, para entrar no clima. A Carlos Gomes eu já tinha trabalhado, então lembrava bastante bem, assim, né? A Zona Sul também já conhecia toda aquela parte rural, a Barra do Ribeiro, enfim. Então, não sei se teve algum lugar que eu nunca tivesse ido, assim, né? Mas teve lugares que eu voltei porque eu já não confiava mais na minha memória, assim, né? E aí eu fui de novo. Maravilha. Tá, Ju, vamos partir mais para outra coisa característica do teu livro, tá? No teu primeiro romance, uma coisa que eu acho super natural com quem começa a escrever, pelo menos a gente vê isso acontecer com muitos autores, a tua personagem era uma mulher, que talvez refletisse alguma coisa da tua vivência, inclusive nas suas viagens, não importa. Mas agora, a escolha do Murilo, o que eu quero saber de ti? É um personagem homem, ele já é por si só um desafio. Eu quero saber se a escolha de um personagem masculino foi tipo uma autoprovocação criativa de ti para ti mesma. Em parte foi, assim, em parte era um desafio de, será que eu consigo fazer um homem convincente, né? Então, assim, tinha esse desafio, e para quem escreve, acho que vocês que escrevem vão concordar comigo que o desafio move, assim, né, as engrenagens da criatividade, assim, né? Vamos botar um limite, vamos colocar aqui um problema, e aí a gente já começa a pensar como é que eu soluciono esse problema. Então tinha esse desafio de, será que eu sou capaz de criar um homem convincente? E além disso, acho que tinha algo assim mais, sei lá, existencial, não sei bem como dizer isso, mas que era uma, assim, eu quero tentar criar um homem que pense sobre a condição de ser homem, que acho que é algo que os homens ainda fazem pouco no geral, assim, né? Nós, mulheres, fazemos isso desde a adolescência, talvez, sei lá, né? Assim, o que é ser mulher? O que significa ser mulher? Qual é a posição da mulher? Mil questões que a gente se obriga a se colocar desde muito cedo, e a gente lê sobre isso e pensa sobre isso. E acho que é recente que os homens se coloquem essa pergunta. Acho que eles passaram séculos se perguntando o que é ser humano, sem se dar conta de que estavam partindo de um ponto de vista limitado também, né? Assim, como seria limitado para uma mulher se perguntar o que é um ser humano. Então, acho que é recente e acho que
Acho que ainda se faz pouco, e acho que então tinha autoprovocação de será que eu consigo criar um personagem homem convincente? E tinha esse desejo de provocação ao mundo também, né? Bom, os homens também têm que se perguntar, sobretudo agora, né? O que significa ser homem, o que os homens querem que signifique ser homem, né? E que modelos de homem a gente está falando, e que modelos de homem a gente quer inventar, né? Daqui para frente. Muito bem. Do meu ponto de vista, eu acho que tu conseguiu construir um personagem que, além de ter muitos dilemas, ele tem essa reflexão, né, essa busca do autoconhecimento, mas, ao mesmo tempo, ele é super sensível e ele também tem alguma coisa até um pouco tóxica, né, que ele vai refletir e meio que descobrir depois. Então, olha só, seguindo essa análise dos personagens, tá? Uma coisa que eu fiquei pensando depois que eu li, ou Ela Se Chama Rodolfo, é que os teus 2 livros, de uma certa forma, eu sei que eles não têm relação direta, tá? Mas tanto Ruína e Leveza quanto Ela Se Chama Rodolfo, eles meio que parecem ser os 2 lados de um espelho, assim, eles se refletem como opostos, tá? Por exemplo, a personagem do Ruína e Leveza, claro, ela é uma mulher e o maior anseio dela é por liberdade, né? Ela não quer só se conhecer, como ela também quer essa liberdade de ser. E já o Murilo, nesse livro, ele jamais busca pelo isolamento, né? Na própria analogia com a carapaça da tartaruga, que eles acabam se aproximando mais do que, né? Não só na narrativa. Eu queria saber, assim, como tu analisa do ponto de vista da criação literária, tá? Do trabalho que tu teve, do teu projeto como livro, esse reflexo dos 2 livros, meio que antagônicos, mas complementares. Nos fala um pouco sobre isso. Difícil, né? Porque eu não pensei sobre isso enquanto eu criava, assim, né? Acho que isso são coisas que aparecem na leitura e não estavam necessariamente na criação, né? Para mim existem pontos evidentes de semelhanças, né? O deslocamento, a viagem, essa narrativa de estrada ou quase isso, enfim. Mas sim, acho que existe esse espelhamento entre protagonistas, talvez, no sentido de que a Sarah, que é a protagonista do Ruína e Leveza, ela é, assim, né, digamos que ela cai naquela viagem um pouco por acaso, mas, na verdade, ela provoca aquilo, né, ela passa por uma desilusão, mas depois ela meio que provoca uma demissão e ela se joga naquilo, e ela se joga, assim, né, e ela vai com vontade, ela deseja viajar, ela deseja fazer coisas, ela deseja ir em frente. E o Murilo é o protagonista resistente, né? Assim, algo se apresenta a ele e ele passa um bom tempo tentando negar isso, né? Não quero ir. Ainda assim, ele vai, porque ele tem esse lado sensível, né? Ele não ia conseguir só jogar Rodolfo pela janela e deixar assim mesmo, né? Então, ele tem essa parte que obriga ele a embarcar nessa viagem, né? Mas ele vai de modo muito resistente, assim, né? Então, acho que tem essa diferença muito fundamental, né? Assim, a Sarah já estava aberta ao mundo e estava procurando o seu caminho, e o Murilo, ao contrário, ele achava que ele sabia o caminho dele, fechado para o mundo, e ele tem que rever tudo, né? Enfim, passa a régua e começa de novo, né? Então, acho que esse é o espelhamento principal, assim, né? Ele é o clássico, a clássica jornada do herói, em que o herói nega a missão quando ela aparece, assim, né? Não quero, não vou. Se debate não muito. Me interessa. E as circunstâncias forçam até que ele, então, enfim, vai, né? Até que em algum momento abraça aquilo. Mas já que tu falou de Jornada do Herói, eu gosto, eu tenho até aqui os livros do Joseph Campbell, mas eu mais leio do que entendo de Jornada ou a crítica do herói. Eu li em algum lugar dessas informações que daí a gente acaba não sabendo nem de onde que vem, que tu pode ter te espelhado um tanto na jornada do herói, inclusive nos elementos que tu colocou, meio que dando uma característica de fábula ao Ela Se Chama Rodolfo. Tu nos explica um pouco. Eu acho que eu penso mais nos contos de fada mais do que na jornada do herói, assim, né? Porque a jornada do herói até tem, sei lá, muito mais etapas, eu acho, muito mais gente, né? Assim, embora o meu livro tenha muita gente, mas elas estão ali cumprindo aquele papel também
tradicional das narrativas de estradas, né? Que são atravessadas sempre por personagens que cruzam o caminho, né? Mas eu tinha isso dos contos de fadas, né? Eu estava... Na época comecei a estudar, assim, sem saber muito bem porquê, mas eu estava gostando. E os contos de fadas costumam ter, assim, alguns elementos que não são todas, né? Assim, eles são bem mais variados do que... Porque a jornada do herói surge, sobretudo, para que Hollywood escreva roteiros de filmes blockbuster, né? Assim, e os contos de fadas não têm essa intenção, até porque muitos deles são muito mais antigos, então eles são muito mais variados, né? Nos seus formatos e fórmulas e estruturas. Mas muitos deles têm algumas coisas que se repetem, assim, né? Então, existe a figura, né, de alguém que ajuda o protagonista, e acho que o Murilo tem vários ajudantes. Existe, com frequência, o objeto mágico, né, que eu vejo um pouco em Rodolfo, que é aquele objeto que ele cai na mão de alguém e transforma a vida dessa pessoa, né? Quando ele muda de pessoa, ele transforma a vida da outra pessoa. Bom, a fada madrinha, né, assim, que aparece, e claro que aí, sei lá, eu penso na Francesca como uma fada madrinha mais contemporânea, assim, porque ela não dá nada, né, mas ela indica caminho. Então, enfim, tinha... E aí, e esses elementos que aí, claro, para mim, eu pensava o que seria um conto de fadas realista contemporâneo, né, se é que eu posso dizer isso, mas queria que a história fosse marcada por elementos estranhos, assim, né, que a gente ficasse... Isso aqui é muito improvável, mas não é impossível. Poderia acontecer, né? Assim, não tem nada ali que fuja do realismo, né? Assim, é possível que alguém alugue um apartamento enquanto uma tartaruga. É possível que esse apartamento depois seja invadido por um amigo. É possível. Tudo isso é improvável, mas pode acontecer, né? Então sei lá, foi a fronteira mais próxima do conto de fada que eu me permiti chegar, assim, né? Não tem nada mágico, mas tem algo ali que não acontece no dia a dia, né? Pelo menos não não com a intensidade e a frequência que acontece na vida do Murilo, né? Porque o que acontece, né? Assim, às vezes a gente vive momentos que parecem um pouco mágicos ou fora da realidade, né? Mas ali, claro, estão condensados ali num pequeno espaço de tempo. E me diz uma coisa, assim, claro, esse livro tu escreveu antes da pandemia, né? Uhum. Como foi a produção dele? Quando é que tu terminou? Eu sei que teve um hiato, uma folga, depois tu teve um retrabalho. Nos fala um pouco dessa linha do tempo. Uma primeira versão dele, assim, bem inicial e feita um pouco às pressas, assim, foi durante o mestrado, né? Eu fiz um mestrado em escrita criativa na PUC em 2015 e 2016, e ele fez, essa primeira versão fez parte da minha dissertação. Então, foi escrita isso, meio que a toque de caixa, assim, até porque eu trabalhava e fazia o mestrado e escrevi o livro, né? Então, ele foi, assim, muito... mas existiu ali, né, uma primeira versão. E aí eu acabei o mestrado e deixei ele parado um pouco, assim, né? Que acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer por um texto é deixar ele parado e depois retomar ele com olhos frescos e reescrever o que for necessário, né? E aí ele ficou um bom tempo parado, também porque eu acabei emendando o mestrado no doutorado, que não tinha sido exatamente um plano, mas aconteceu. Então ele já ficou mais um tempo de molho, assim. E aí eu retomei ele, e aí reescrevi, assim, né? Peguei e retrabalhei todo ele. E aí ele ficou mais um tempo parado, porque aí eu estava cheia de dúvidas, assim, já deixo isso, tiro, coloco de volta. Então a própria Kimani, em algum momento, saiu da história, depois ela voltou. Tinha várias coisas que eu tinha dúvidas, assim, né? Ai, como é que eu começo? O final, não, né? O final eu sabia que era aquele desde a primeira versão. Mas o começo eu não sabia como começar, enfim. Então, acho que foi assim, né? Teve uma primeira versão e aí uns 2 retornos a ele, e aí aí foi para a editora e saiu. E nisso tudo se passaram anos. O que eu queria te dizer, assim, que, claro, uma das coisas mais importantes que teu livro traz é esse debate sobre as questões de gênero, tá? Aí eu fico pensando nessa linha de tempo, de quando tu já estava atenta
para esse assunto, por exemplo, muito antes de bombar e de ser um grande sucesso, o Parque das Irmãs Magníficas, por exemplo, né? Ou qualquer outro livro que tenha essa temática bem direcionada. Como é que tu entende que a literatura pode contribuir nesse debate? Por que tu escolheu falar disso? Bom, acho que a literatura pode contribuir no sentido de investigação ou infelizmente, de ainda necessária humanização de pessoas que tenham, né, alguma orientação sexual dissidente, que infelizmente para muita gente isso ainda é errado, ou é um defeito, ou enfim. Então, acho que a literatura pode cumprir esse papel de aproximação mesmo, assim, né, de identificação, né, de a pessoa estar lendo um livro e se de repente se identifica com alguém que é muito diferente dela e talvez perceba algo aí, né, assim, de que, na verdade, somos todos muito parecidos no que importa, né. E para mim, eu acho que isso era, enfim, sempre foi importante, eu acho, não sei, por eu ver, né, nas pessoas LGBTQIA+, um desejo de viver uma vida verdadeira muito forte, né, e uma disposição em lutar por isso, né, assim, lutar pelo direito de ser quem se é, e eu sempre achei isso muito inspirador, mesmo eu sendo uma mulher cis hétero, ou seja, tive as coisas muito mais fáceis para mim, né, quer dizer, não que ser uma mulher cis hétero seja fácil, porque é cheio de problemas, mas não os problemas, né, não os problemas de ser quem se é, isso para mim era um direito dado, digamos, né, e então sempre foi para mim muito inspirador, eu sempre admirei muito as pessoas que brigam por isso, assim, né? Que defendem isso como um direito inalienável de todos os seres humanos e que isso pode ser ampliado para muitas outras coisas, não só a sexualidade, né? Mas a gente pode pensar em todas as escolhas que a gente faz na vida, né? Seja de relacionamento, seja de carreira, de casamento ou não, de filho ou não, de pet ou não, sei lá, né? Mas assim, todas essas escolhas, a gente tem direito a elas, simplesmente por sermos seres humanos. E então acho que sempre me interessou nesse sentido, assim, né? E para mim sempre foi um assunto próximo, porque enfim, não sei, né? Assim, acho que porque eu fui cursar comunicação, eu me formei em jornalismo, né? Antes de ir para a escrita. E a comunicação tinha muita gente que era algumas pessoas no armário, algumas pessoas fora do armário, mas assim, meu círculo de amigos tem uma porcentagem muito expressiva de pessoas LGBTQ. Então, não sei, para mim é um universo próximo, assim, né? No qual eu circulo com muita facilidade e naturalidade. Então, enfim, para mim nunca foi nada extraordinário, nem alienígena, assim, né? Muito bem. Obrigada, Regina. Que amor. Olha só, uma das frases eu separei aqui, tá? Que eu mais gostei do livro, entre tantas, tá? Tem frases assim de sublinhar e guardar para só reler elas depois. Mas uma das que eu mais gostei é a seguinte: posso te dar uma verdade. A carne das minhas palavras sempre foi mais genuína do que a carne do meu corpo. Eu interpretei isso como uma declaração tua de amor à literatura, e essa coisa que é ser escritora, mas ela também permeia uma discussão, né, que cerca todo o livro, ela se chama Rodolfo, que é essa coisa da ficção que nós inventamos para nós mesmos, essa coisa que às vezes até a gente se auto-engana. Então, é isso que eu queria te perguntar, uma pergunta bem filosófica, assim, mas básica, que tu vai saber responder muito facilmente. Todos nós vivemos essa coisa entre realidade e ficção? Não faço a menor ideia. Eu achava que sim, Isso. mas eu achava que sim, mas não sei. Até recentemente andei conversando com pessoas que acham isso um absurdo. E eu fiquei um pouco, mas como é que tu vive então? Assim, né? Então não sei. Mas para mim era óbvio que sim, né? Não sei, que a vida tem muitas dimensões, né? Assim, essa dimensão em que a gente
sei lá, a gente lava roupa e briga com o cachorro e, sei lá, né, assim, preenche uma planilha de Excel e outras camadas que vão se sobrepondo a ela e que são mais interessantes, né, assim, algumas também muito concretas e objetivas e outras que habitam esse plano de ideias e de história, né, e das histórias que a gente conta para si mesmo, para os outros, a respeito de si mesmo, a respeito da sua família, a respeito dos seus desejos, enfim. Então, não sei, para mim, eu acho que para mim sempre foi óbvio que isso acontecia com todo mundo, mas agora eu tenho dúvidas. Então, não, eu vou te dizer que eu conto muito contigo. Eu também achava que acontecia com todo mundo. E olha a integração. Eu tive uma conversa, eu converso bastante com o Doc, meu marido, e a gente estava falando, acho que na semana passada, sobre a síndrome da farsante. E eu entendo uma ligação dessa coisa da ficção e realidade com o que a gente mesmo, porque o Doc nem sabia o que era a síndrome da farsante, porque ele nunca sentiu também isso. Não, isso é síndrome da impostora? É a mesma coisa? É da impostora, a mesma coisa da impostora, isso, é impostora que é o nome. Então, assim, a gente tem a nossa vida, a gente tem as nossas conquistas, mas quase que na ficção, dentro da nossa cabeça, a gente diz, eu não mereço, vão descobrir que eu sou uma impostora, a qualquer momento vão me revelar. Uhum. Eu entendo isso como uma transição entre realidade e ficção, porque não deixa de ser, né, uma ficção que a gente cria pra gente mesmo, né, Ju? Uhum. Pejorativa, sim, essa pejorativa, né, em que as outras pessoas estão te dizendo, mas olha tudo que tu fez, e tu fica, não, mas é que não estava tão bom assim. Isso também é uma versão ficcional de nós mesmas, só que do mal, né? Mas bem do mal, inclusive. Ó, agora aqui, ó, uma pergunta importantíssima e muito pertinente que eu tenho que fazer para ti, que é: o que é uma tribarra, Júlia Dantas? Mas tu não botou no Google. Tu sabe que eu fiz uma baita de uma experiência, né? Eu não olhei. Porque eu pensei assim, se o livro não quer que eu saiba, se a Júlia não explicou, eu não vou atrás disso, porque eu vou seguir o roteiro do livro. Então, para mim, foi surpreendente, muito sensacional aquela cena do hospital, onde ele acaba fazendo essa pergunta fatídica. Daí eu te confesso que eu fui para o Google. E daí gostei, porque, né, não sabia que tribarra era aquilo exatamente que é. Se alguém não foi para o Google e quiser saber, pode levantar a mão aí que a Júlia explica. Todo mundo sabe agora o que é uma tribarra. Literatura também é conhecimento. Também é conhecimento, isso aí. Ju, mas a tribarra é muito legal, né? Porque ela também se relaciona a isso da ficção um pouco, né? Ela é uma forma ficcional, de certa forma, né? Assim, ela só existe num desenho, ela não pode existir em 3 dimensões, né? Então, ela é em si uma obra de ficção, né? E é uma coisa que começa e termina, e já começa de novo e não termina. Maravilhosa, maravilhosa. Tá, eu achei outra frase aqui, ó, de uma entrevista tua, tá, para o Matinal, em 2022, que diz 2022, tá, que diz o seguinte: acho que o que salva o Murilo, e deve salvar muita gente pelo mundo, é essa resiliência de manter uma fresta aberta para a vida, mesmo quando... Uma fresta aberta para a vida, isso, mesmo quando a ideia de vida parece pouco mais que uma piada de mau gosto, tá? Nesse ano, em 2024, para quem ainda não sabe, tu teve uma vivência bem marcante, eu diria que foi envolvendo a questão das enchentes de Porto Alegre, né? E muitas das coisas que tu fez resumiram essa questão da perda, né? Do abandono de muita gente e tal. Tu já disseste que escrever é sobreviver, tá? E tu já falava dessa resiliência, já antecipando a questão do Murilo, não tua. Então, eu queria que tu dissesse como é que tu analisa essa questão da resiliência agora. Depois contextualiza o pessoal um pouquinho do que tu viveu em Porto Alegre, né, no mês de maio, e eu quero saber se de alguma forma essa questão da inundação e da enchente vai estar presente em alguma obra no futuro, ou o que tu pensa em fazer com isso? Bom, para quem não sabe, eu moro no bairro Menino Deus, que é um bairro
perto do rio, em Porto Alegre, né, e que inundou, embora ele não tenha inundado por conta do rio, né, sempre bom ressaltar que ele inundou por uma água que veio de baixo, né, uma água que subiu dos bueiros, porque as bombas de drenagem não funcionaram naquela região, e isso fez com... Eu moro num apartamento térreo que inundou, né, assim, eu estou agora na casa de um amigo que nos emprestou, enquanto a gente termina de fazer reparos lá. Acho que eu volto para casa daqui uns 10 dias, não sei, não vou contar a vitória antes da hora, mas... Então ele inundou, assim, né, entrou dentro da minha casa, o prédio tem uns degraus, assim, então dentro da minha casa a água bateu meio que no meu quadril, e na rua, eu que sou baixinha, já nem teria dado pé, assim, mais, né. E bom, aí a casa ficou lá, a gente levou uns 10, 11 dias para poder entrar de novo, e... bom, aí eu não vou contar tudo de novo, assim, né, se alguém quiser saber, eu, inclusive criei um Substack, tem 2 textos lá publicados, mas vocês podem imaginar que é uma desgraça, assim, né, assim, tudo que é móvel de MDF se desmancha, vira um papelão, se desmancha, fica tudo imundo, é uma lama grudenta, difícil de tirar, e a gente está, então, agora há 2 meses e pouquinho fora de casa, né, assim, ainda reparando, restaurando a casa. E aí, enfim, e aí eu escrevi, né, assim, 2 textos no Substack, até agora, acho que vou fazer pelo menos mais um. E muita gente me perguntou, assim, como é que tu está conseguindo escrever? E eu ficava um pouco... me perguntava, como é que tu consegue te organizar para escrever? E aí eu dizia, não, para mim é o contrário, né, eu escrevo para me organizar. Eu escrevo para conseguir entender o que aconteceu. Porque aí, até retomando o nosso assunto de vida real e ficção, a enchente me causa uma sensação que é meio que o contrário, assim, de inacreditável, assim, né? E às vezes eu tô dentro da minha casa e eu tô vendo a marca da lama e eu olho para aquilo e eu penso, mas não pode ser verdade. E eu, né, mesmo tendo sido eu a pessoa que, tipo, esfregou as minhas próprias paredes, tirei aquela lama de lá, mas eu olho para aquilo e fico, não, mas isso não deve ter acontecido. Então tem algo, assim, de muito, muito inacreditável, assim, né? E teve alguma vez que eu estava vendo, quando a minha casa já estava numa situação bem melhor, e a Zona Sul estava vários passos atrás, e eu vi uma foto da Zona Sul com as ruas cheias de entulhos, aquela desgraça, assim, eu já tinha passado por isso e já estava numa situação melhor, e vi aquelas fotos de entulho, lixo na rua, quase sem acesso, assim, e eu olhei e pensei, nossa senhora, imagina só morar num lugar assim. E aí, um segundo depois, me dei conta, eu não preciso imaginar, eu sei como é que é. Mas é que é tão inacreditável que entra nesse espaço do irreal, assim, né? Então, escrever também era, para mim, um jeito de tentar tornar real, assim, né? De tentar acreditar que eu vivi tudo que eu vivi. E aí, enfim, a resiliência, eu acho que tem, sei lá, acho que várias coisas me salvaram aí, assim, né? A escrita faz parte disso, mas certamente antes da escrita estava a nossa rede de apoio, assim, né? Minha família, do Felipe, que é meu companheiro, e os nossos amigos que apareceram em massa para nos ajudar. Então, certamente, assim, o resgate começa aí, assim, né? Com os outros. E acho que o Murilo concordaria comigo, né? A salvação começa nos outros. E aí, para mim, passa pela escrita. E acho que passou muito pelo bom humor também, assim, né? Que também é, sei lá, o bom humor também me salva em muitas coisas. E em algum momento me salvou ali também, assim, né? Não demorou muito até a gente conseguir fazer alguma piada, assim, sobre tudo que estava acontecendo. E até hoje a gente faz, assim, né? A gente está absolutamente exaustos, porque é meio que assim, larga uma reforma de uma casa no teu colo do nada, assim, né, e te vira com ela, a gente tá exausto, e aí de vez em quando, né, tipo, eu reclamo, assim, eu tô exausta e não consegui me concentrar, e não fiz nada, isso e aquilo, e aí o Felipe me olha e diz, mas por quê? Tem alguma coisa diferente acontecendo na tua vida? E a gente vai criando um repertório de piadas internas, assim, que vão nos salvando também, assim, né? Então a gente olha para o nosso apartamento vazio e se diz, a casa nunca foi tão espaçosa. A gente vai construindo um repertório que faz parte também dessa construção de uma ficção, né? Ou não ficção, mas construção de uma narrativa que
que nos permita lidar com tudo isso, né? Assim, então, e a escrita entra aí também, né? Tipo, tá, aconteceu essa coisa muito bizarra, muito extrema, muito inacreditável, e agora a gente precisa assimilar isso, né? E foi tudo muito corrido e rápido, então não deu para assimilar durante, né? A gente está meio que também assimilando depois, né? Enfim, e isso que claro que, né, assim, a gente foi bastante atingido, mas tem casos ainda infinitamente piores, né? Assim, porque o tempo todo a gente tem um lugar para voltar. Tem gente que não tem mais uma casa para voltar, né? Mas eu acho que, mas tudo isso é o que funcionou para nós, né? Acho que tudo isso é muito pessoal, assim, né? Acho que tem pessoas atingidas como nós que ficariam ofendidas, talvez, de ouvir uma piada, né? Mas que para nós, enfim, para a gente faz sentido, assim, é o que a minha resiliência se constrói por aí, assim, né? Com os outros, com a escrita, com um senso de humor e isso, né? E com tentar processar essas memórias de modo que elas possam virar uma história, assim, né? E não só um acontecimento bizarro que né, tipo, atravessou a nossa vida. Não, te ouvindo, eu até penso assim que daqui a pouco vai ter tanta questão ainda de amadurecer e ressignificar isso que tu viveu, porque eu de longe eu me disse, o Fig sabe, eu me disse durante muitos dias, não, é mentira, não é, eu sonhei, Porto Alegre não está inundada, e isso que eu não vi, outras coisas que amigos me falaram, que era a questão do cheiro, a questão de estar com a lama perto, de botar o pé na lama, eu não cheguei nem perto disso. Então eu acho que tem muita coisa ainda, né, Ju, para tu ressignificar, para saber o que isso vai se transformar também, né? Se tu vai querer fazer literatura disso, ou se vai ficar uma outra questão, né? Acho que leva. Tu não tá escrevendo mais um livro novo, não, para esse da pré-venda? Não, eu não sei ainda se. Não sei. Eu acho que de alguma forma vai aparecer, nem que seja de forma inconsciente, assim. Não tenho planos, né? Mas até acho que por eu ter sido diretamente atingida, eu preciso de mais tempo, assim, né? Porque eu vejo na oficina, eu tenho duas, eu e a Cacá, minha sócia, a gente mantém 2 turmas de oficina de escrita, e já aparecem contos com a enchente, assim, mas por pessoas isso, que viram, né, as notícias, ouviram, ou sei lá, foram voluntárias, ajudar, enfim, né, mas que não foram diretamente impactadas, assim. Porque eu não saberia ainda o que fazer com isso, assim, acho que eu ainda preciso mais tempo, para processar tudo isso. Perfeito. Bom, então, para quem não sabe ainda, para quem já sabe, até porque eu tinha colocado alguma coisinha no post, está fazendo exatamente agora, no mês de julho, entre julho e agosto, por aí, 20 anos que eu conheço a dona Júlia Dantas, tá? A gente fez a oficina da CIS Brasil juntas, na turma que saiu um monte de gente boa também, né? Um monte de gente que inventou coisas, saíram editores, saiu capista, saiu um baita do editor, bom, enfim. E já naquela época, 2005, 2004, 2005, a gente já sabia que tu era a melhor escritora da turma. Isso ninguém tinha dúvida. Não precisa nem fazer uma nova enquete, que a gente já sabia disso. Então, tudo isso para dar o preâmbulo, né, de dizer que tu tá com um livro a ser lançado, que ele tá em pré-venda agora, ele dia 18 de... Não, eu nem vi que dia que libera, acho que 29 de julho libera, eu vi que liberava o Kindle, alguma coisa, que o título é A Mulher de 2 Esqueletos, e eu achei, assim, a premissa maravilhosa, tá? Eu super me identifiquei. Eu queria que tu falasse pra gente desse projeto um pouco. Eu já tô mega curiosa para ler, Ju. O e-book e aí os envios por correio começam por aí, eu não sei se é 29, 30, fim do mês. E agosto vai ter, daí em Porto Alegre vai ter lançamento presencial em agosto. E ele é um romance, mas ele é um romance híbrido, porque ele tem contos dentro dele, né? Assim, ele surgiu como... nem sei dizer exatamente, assim, né? Ele surgiu a partir de uma provocação de, tu não quer escrever um livro de contos. Eu não estou confusa. Alguém tinha me dito que teu próximo livro era de contos? Pois é. É esse mesmo? É o próprio. Porque ele surgiu de uma provocação e, tu não quer escrever um livro de contos? Porque o Rosso me disse, que também me conhece há 20 anos, né?
eu sei que tu escreve contos, não quer fazer um livro de contos? E eu disse, bah, porque eu tinha, né, naquela época, feito um livro de contos que eu mandei para algumas editoras e ninguém quis, e nunca saiu, sei lá, tá aqui no meu computador em algum lugar. E eu disse, tá, vou tentar de novo, né? E aí eu escrevi, e aí mandei para a Dublinense, que é a editora, e aí o Gustavo Faraon disse, adorei, quero publicar, mas isso aqui é um romance. Então, ele é um pouco o híbrido também aí, assim, né, eu comecei a falar dele, eu acho, como um livro de contos, e depois me dei conta, é verdade, tipo, eu errei, eu fiz um romance. Me enganei, eu achei que eu estava escrevendo um livro de contos, era um romance. Mas ele contém contos, né? Porque a personagem, muita gente acha que a Sarah é alguma espécie de autoficção no Rio de Leveza, e não é, né? Assim, a Sarah frequenta, viaja por lugares que eu conheço, mas não tem nada ali da minha vivência, assim, né? Mas a Mulher de Dois Esqueletos se aproxima, de fato, muito mais de mim, assim, a personagem, a protagonista, é uma escritora, e por isso que o livro contém contos, porque contém alguns contos que ela escreve, e ela tem mais ou menos a minha idade, e se vendo com questões que eu também me vejo a respeito de será que eu quero ter um filho? E se eu quiser, será que isso é compatível com a minha vida? Será que eu quero de verdade ou eu só estou com quase 40 anos e aí todo mundo diz que eu tenho que ter agora, então, na verdade, né, eu estou só reagindo a uma urgência biológica e, na verdade, eu nem quero? Todas essas perguntas, ela vai tentando lidar com isso ao mesmo tempo em que ela está lidando com as suas questões criativas, né, de querer ser uma escritora, de tentar buscar algum reconhecimento, enfim, né? Todas as questões de uma vida artística, sendo uma mulher, que é diferente do que para os homens, e sendo uma mulher tentando se entender com essas perguntas, né? A respeito do que ela deseja, de fato, né? E aí então ele é formado isso por 9 capítulos, dos quais alguns, agora não lembro se são 3 são contos que ela escreve, né? E os outros 6 são narrativas dela, e que é onde se forma o arco do romance, de fato, assim, né? Embora as ficções dela também sejam muito relacionadas a tudo que ela está vivendo e pensando, né? Mas o arco narrativo de romance, assim, né? O arco do personagem se dá nesses capítulos que são focados nessa protagonista. Mas que maravilha! Amei a ideia do livro. Sabe que eu tenho pensado muito, e eu acho que isso é uma questão bem, né, nossa mesma, de mulheres, né? Eu me lembro que eu fiquei muito impressionada quando eu li o Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, justamente por causa desse chamado da natureza, que a gente não sabe, né? Se vem desse nosso patriarcado, se vem do quê, né? Se é biológico. Se é a natureza mesmo ou o patriarcado, né? Exatamente, não tenho a menor ideia, mas eu vou te dizer assim, ó, depois dos 40 anos, né, que talvez seja esse último chamado da natureza para a questão da gestação, a questão da menopausa é igualmente impactante para a mulher, assim, eu me lembro o meu desespero e o que eu tive que viver quando eu entrei na menopausa, que daí automaticamente, e eu acho que o patriarcado tem grande parcela de culpa nisso, eu pensei, pronto, eu não sirvo para mais nada. Ai, e foi credo. o primeiro pensamento natural que eu tive, que coisa, né, que pressão, exato, que é uma bobagem, mas eu não conseguia pensar diferente disso. Muito. Eu tô louca para ler teu livro já. Gente, olha só, consegui encerrar 4 minutos antes, quase 1 horinha de conversa. Então, eu queria que vocês começassem a perguntar e se manifestassem, para também dar uma interagida com a Ju. A gente tem até as 9, o que render, né, até 8h30. Então, eu quero saber quem quer começar, podem levantar as mãozinhas que eu coordeno aqui, já estou com a filinha aberta. Quem quer começar? Ninguém vai levantar a mão? Ai, Elaine! Vamos lá, né? Olha só. Em primeiro lugar, muito prazer, Júlia, te conhecer ao vivo. Não digo ao vivo e a cores, mas a cores. A cores e online, então, né?
muito legal. Assim, quero te dizer algumas palavras a respeito de como é que eu adquiri o livro e do quanto tu já me impressionou antes, ao comprar o livro. Eu estava no Rio de Janeiro, gente, eu tinha conseguido fugir da enchente aqui no Rio Grande do Sul, estava no Rio de Janeiro, e o teu livro foi maravilhoso, porque foi uma distração extraordinária durante esse período tão terrível no nosso estado, que eu estava com dois corações, eu estava lá naquela cidade que eu amo muito também, como Porto Alegre, mas e vendo assim, a devastação do Rio Grande do Sul, eu não podia acreditar em tudo aquilo, e, enfim, eu encarei esse teu livro assim, muito como um passatempo, uma coisa leve, uma coisa gostosa, sem maiores compromissos, e eu fui lendo aos pouquinhos, e quero te dizer que eu fiquei em dúvida, porque a Lu tinha sugerido que a gente comprasse aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, numa livraria, que além de a gente, enfim, comprar o livro que ela sugeria que a gente comprasse, ainda estaríamos ajudando a livraria, porque também houve uma perda grande, né, nessa editora. E aí, ao chegar, eu estava no Rio de Foi a Janeiro. Andréia que sugeriu, não a Lu, vamos dar. Bom, então tá, ok, perdão. Então, alguém sugeriu e eu disse, pô, mas eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu vou comprar aqui, azar. E eu encontrei na livraria Argumento, no Leblon, no Rio de Janeiro, e quando eu falei, ó, não sei se vocês vão ter, porque é uma autora gaúcha, e eu gostaria de adquirir o livro, e ela tirou, assim, da prateleira ali, ó, pertinho dela, enfim, a atendente, e disse, não, eu tenho sim, está aqui, e eu sei que é uma autora gaúcha que também teve uma perda enorme na enchente. Tu és conhecida, Júlia, lá no Rio de Janeiro, as pessoas sabem a tua história, sabem que tu perdeste, que houve uma perda grande material na tua vida, e eu disse assim, puxa, nem eu estava sabendo disso, e a moça me vendendo o teu livro lá, me contou isso. Eu digo, puxa vida, bom, eu me senti assim, bom, pelo menos eu estou contribuindo um grão de areia, estou comprando o livro dela, né? Pode ser que isso ajude de alguma forma, mas queria te dar esse depoimento. Tu tens o teu, enfim, o teu nome estava lá, bem pronto, prontamente atendido quando eu pedi o livro. Assim, gostei da leitura, achei muito leve, e também, só que eu só queria compartilhar contigo, é um prazer, é uma honra ter a autora do livro aqui à minha disposição por alguns minutos. Eu achei assim, meu Deus, quanta criatividade, como ela traz elementos, e a irmã do Murilo, o marido da irmã, e a tartaruga, eu achei assim, que ideia criativa, porque assim, olha só que título, que pegada interessante, ela se chama Rodolfo, eu acho que eu, por mim, sozinha, Júlia, não iria comprar por conta, assim, sozinha eu não pegaria o teu livro, mas como há esse grupo que eu estou curtindo bastante, e existe uma indicação, de, vamos lá, vamos ver do que se trata, né? Mas imediatamente a gente pensa, mas como é que pode ela se chamar Rodolfo? Né? Imediatamente a gente pensa, bom, vai falar sobre questões de gênero, né? Eu não costumo ler muito a contracapa, eu vou direto no tema, abro o livro e começo a ler. Alguém me diz que sim, eu vou descobrindo as coisas à medida que o tempo passa. Mas eu achei assim uma pegada criativa. Bom, ela é a tartaruga. Olha só que interessante, ela nos fez pensar que ela iria falar de alguém que é homossexual, mas na verdade ela está falando da tartaruga. E à medida que o tempo passa e a leitura do livro te leva, então, para o título, que era isso mesmo. Então, aquilo que eu imaginava que fosse e achei que não era, era o que era, assim. Uma pegada inteligente, criativa, e o tempo todo tu tens assim uma profusão de novidades, não é uma mesmice, a coisa vai sendo construída, a história do Murilo, os dois rapazes que entram lá, enfim, rapazes ou não se sabe bem até o fim, mas que entram na casa, nesse apartamento, a história da Francesca, enfim, todo o decorrer foi muito leve,
achei também, de uma maneira leve, mas ao mesmo tempo importante, porque é um tema que tu soubeste muito adequadamente trazer, assim, que problemática grande, né? Que esta questão gênero traz para os indivíduos que são homossexuais, ou enfim, essa comunidade LGBT, que problemática complexa, que coisa difícil, como é que a gente vai arranjar isso, né, de uma forma, quando é que isso vai ser natural, né, e, enfim, é carregado de muitas dificuldades. Eu não vou tomar mais tempo, apenas eu quero só compartilhar contigo e com as queridas colegas, que eu particularmente, eu não sublinho os livros, porque eu acho que se alguém mais da minha família ou algum amigo quiser ler, já fica com aquela... Eu pego e faço uma dobrinha aqui na ponta da página, e tem uma página, se a Lu destacou algumas frases, se vocês puderem me ouvir, essa página 153, eu achei primorosa, Júlia. Eu achei, assim, de um encantamento. Eu já li várias vezes essa página. Gabriela, imagino a minha ausência na tua vida. Que espaço ocupará? Será grande o suficiente para preencher o outro lado da cama, metade do sofá? Por quais camas e sofás andarão tuas pernas? Teus braços levarão com eles a minha ausência? Será que é grande o suficiente a minha ausência para ocupar o espaço dos teus pensamentos, a intensidade do teu desejo, o oco do teu corpo? Ou será já tão pequena que te cabe no bolso da calça, num frasco de perfume acabado, ou até mesmo equilibrada sobre a rolha da garrafa do vinho de ontem? Terá minha ausência se encolhido até desaparecer? Sumida, imagino que ela terá deixado vazio o tanto que ocupava, e agora te restará apenas a ausência da minha ausência, novo fantasma do velho fantasma. Murilo. Eu fiquei, Júlia, para mim, essa folha, essa página, valeu o teu livro. Parabéns, gostei demais, assim, nota 10, com estrelinha. Elaine, deixa eu te dizer uma coisa antes que a Júlia fale. Eu acho que essa característica, eu aplico isso, né, a grandes escritores, é um enorme talento. Colocar como se fosse uma leveza e falar de temas pesadíssimos. Exato. Então, né, a gente acaba mergulhando no livro da Júlia, mas em momento nenhum, né, tem a leveza da leitura, mas tem reflexões. Sim. A gente estava falando antes de começar aqui online sobre a cena em que o Murilo vai até a casa do Dr. Ramos, e, né, eu acho que todo mundo leu, enfim, não quero dar spoiler, mas já vou dar, e entrega o Rodolfo e vai embora, mas assim, ó, partiu meu coração, eu fiquei desesperada, eu fiquei junto com ele ali, batendo na porta para ter a tartaruga de volta. Então, assim, né, e fora, claro, todas as outras questões, mas eu gostei disso que tu falou, o tempo inteiro a narrativa te leva a achar que tu adivinhou, mas deu uma reviravolta. Ah, eu acho que é a Francesca. Não, agora eu acho que é o Murilo. Não, agora eu acho que é o Murilo e o Camilo. É a Lídia e o Camilo. Eu fui o tempo inteiro assim. E quando terminou, a gente fica com essa sensação de que tanto o Murilo estava se autoconhecendo, quando a gente também estava conhecendo ele junto. Eu acho isso uma maravilha, Júlia. Deixa eu falar, se até já engatar outro assunto, que a Elaine falou que tu é bem conhecida. Tu foste capa do caderno Dona, para quem não viu, tá? Saiu uma foto gigante da Júlia, falando sobre a coisa da escrita, falando da coisa da enchente. E eu queria saber como é que foi para ti essa experiência, Ju, de daqui a pouco não estar exatamente, né, na imprensa, como tu já teve várias outras vezes, que eu sei, já é uma coisa mais usual para ti, mas estar meio que mais no lado pessoa física, assim, não pessoa jurídica, escritora. Uhum.
Bom, então, primeiro, Elaine, obrigado por me contar a história da livraria, achei muito legal, né? Que Livraria Argumento no Leblon. Leblon. No Leblon, é uma livraria, uma pegada moderna, assim, tu pode tomar café, aquelas coisas de leitura, tipo o que a gente tinha aqui na cultura, né? Leitura, tu come alguma coisinha, tem um cafezinho, as pessoas, os atendentes circulam ali por volta de ti, tu pode ler o que tu quiser, é bem uma pegada contemporânea de livraria. Não, legal. Quando eu for ao Rio, vou na Argumento, vou lá conhecer. Bom, e é isso essa coisa dos enganos, né? Que vocês duas falaram, de tá, então vai ser um livro sobre pessoas trans. Ah, não, é a tartaruga. E aí depois você fala, não, era mesmo uma pessoa trans. Isso. Isso era, enfim, eu fico super feliz quando alguém fala isso, porque isso foi quando a gente escreve um livro, tem várias coisas que a gente faz sem querer e algumas coisas que a gente faz com intenção e dão certo, outras a gente tenta fazer e dão errado, mas essa foi com intenção, né? Então, porque o Murilo se engana muito, né? O Murilo acha que Rodolfo é macho, acha que a vizinha é portuguesa, acha que ele tem alguma chance com a Gabriela, acha que entende os pais melhor que a irmã, ele acha muitas coisas e a gente vai vendo que ele se enganou em muitíssimas delas, né? E eu queria que a leitura tivesse um pouco um percurso também de enganos, né? Acho que é isso, e aí no fim não era, né? E sobretudo queria que o livro começasse com essa leveza, né? Que a pessoa pensasse, que bom livro esse para ler na praia, né? Sobre uma tartaruguinha e um cara para lá e para cá. E aí, de repente, por que agora eu estou pensando em questões de gênero e opressão de classe? E por que como isso aconteceu, né? Eu queria que o percurso fosse um pouco surpreendente nesse sentido. Assim, era a história de uma tartaruguinha e agora, de repente, eu estou pensando no pós-capitalismo, sei lá. Então, queria que os enganos fizessem parte do percurso de leitura, tanto quanto fazem parte do percurso do personagem, né? Então, enfim, sempre fico feliz quando alguém diz isso, né? Assim, achei que era uma coisa, achei que era outra. Eu acho que tanto a capa da DBA, que é essa verde, aí depois ele ganhou uma edição da Tag, né? Porque ele foi enviado pelo clube da Tag. E as duas capas também jogam um pouco com isso, né? Teve muita gente que me disse, eu li o livro inteiro e só depois eu fechei e vi que a capa era um casco de tartaruga, que nem na capa da Tag, o casco da cerveja é um casco de tartaruga. Então, esse jogo segue também, graças aos designers, né, super competentes, tanto da DBA quanto da Tag, o jogo dos enganos segue até aí, assim, né? Bom, e aí isso, né, dessa coisa pessoa física na capa do dono e não mais escritor. Porque eu escrevi para Zero Hora, né, durante uns mais de 3 anos, fui colunista da Zero Hora, mas aí é outra coisa, né? Porque eu era colunista, ficava lá falando de política, de feminismo, de sei lá. E aí, de repente, isso era né, assim, pessoa física atingida pela enchente, né? Que né, também porque escreve, né? Lógico, então tinha aí e também porque era ex-colunista da própria Zero Hora, enfim, né? Então tinha tudo isso misturado. Mas foi uma experiência nova, assim, né? Porque de repente era isso, tipo, era eu, né? E não a persona escritora, que nunca é exatamente eu, né? Embora seja muito parecida, até porque eu tenho uma memória ruim, eu não posso sair mentindo, assim, criar uma persona escritora que depois eu não sustento. Então a minha persona pública escritora é muito parecida a quem eu sou de verdade. Mas nunca é, assim, de verdade, que nem eu seria numa mesa de bar com a Lu e o Rodrigo, né? Assim, é outra coisa. E aí, de repente, isso, a Zero Hora, e com tudo isso da enchente, as pessoas queriam saber de mim, né? Assim, Júlia, a pessoa, né? Júlia, minha casa, minha cachorra, tá dormindo aqui do lado, enfim. E aí é muito esquisito, assim, né? Ocupar esse lugar e ao mesmo tempo é muito doido, assim, né? Porque eu pensava, as pessoas estão me colocando nesse lugar, porque eu escrevi a respeito, né, do que aconteceu, e
E aí eu ficava pensando, e eu recebi muitas mensagens, assim, de pessoas dizendo que ajudou elas a ler os meus textos, né? Porque me ajudou a entender, não sei, me ajudou a entender o que aconteceu comigo, ou me ajudou a entender o que aconteceu com a minha mãe, ou me ajudou a entender a dimensão da coisa. E aí eu ficava um pouco, sei lá, né, assim, tímida pela exposição, e ao mesmo tempo eu pensava, tá, mas eu tô cumprindo um papel aqui, que eu acho que é importante, né, assim, alguém tem que, já que eu posso escrever sobre isso, e é isso que eu sei fazer, porque, assim, eu não tenho um barco para ajudar em resgate, eu não sei fazer muitas coisas, mas já que eu sei fazer isso e está ajudando, eu acho que eu devo, né, fazer. Porque foi uma fase em que todo mundo queria fazer algo para ajudar, né, estava todo mundo muito mobilizado. Então, é meio que tá, vamos em frente, assim, né, isso está fazendo sentido para quem está lendo e de alguma forma para mim também, porque vai me ajudando a processar as coisas. Então, vamos lá, é isso que eu sei fazer, né? Assim, o que eu sei fazer é escrever e tentar colocar em palavras experiências, né, reais ou ficcionais, nesse caso real. Então, acho que é isso que eu devo fazer. Então, enfim, né, assim, foi... Mas é esquisito, para mim é esquisito até hoje, assim, né? Saber que alguém lá no Leblon sabe da minha casa, eu acho estranho, assim, né? Sabia? Eu acho esquisito, mas bom, mas é o que me aconteceu, é isso, né? Assim, sei lá, tanta coisa na vida acontece e a gente não escolheu, elas só nos acontecem, então isso me aconteceu, é isso, né? É isso. Ela Vamos lá, obrigada. Obrigada, Elaine. Perfeito, é isso aí. Andréia, querida, vá. Sua vez. Boa noite a todos. A primeira coisa que eu quero dizer, que fora do contexto, óbvio que sou eu, né? Eu acho que escutaria um audiobook lido pela Elaine. Gostosa a leitura, gostei. É muito interessante tu ler um livro que se passa onde tu mora. De alguma forma, eu me tornei personagem do livro. Eu sei, eu conheço ali, sabe? Eu passei nessa rua, eu conheço essa cidade, sabe? Então, eu achei bem interessante, assim. De alguma forma, eu me senti fazendo parte da história. Para mim, o Rodolfo é a grande vítima desse livro. É a grande vítima desse livro. Né? Te confesso que eu gostaria que ele fosse mais senciente. Né? Gostaria que ele fosse mais senciente, assim. E antes de entrar no livro mesmo, acho que tu não fez um experimento empírico, porque eu tenho para mim que uma tartaruga não subiria e desceria uma capinha de CD que é lisa. Né? Mas eu não, desculpa, eu não fui com a cara do Murilo. Não fui com a cara do Murilo. Nossa, que pessoa tosca. Preso num emprego que odiava, reclamando de não ter dinheiro, mesmo tendo tido uma faculdade a qual ele gosta, porque ele escreve, né? Mas ele não atua nem para dar aula particular, então ele está ali escondido mesmo, né? Naquele emprego que ele odeia, dando um boa noite falso, né? E ele é tão seco, tão desidratado de vivência humana, que e-mails de uma total desconhecida mudou a vida dele. Né? O livro tem não só questões de gênero, mas eles têm críticas sociais bem importantes. Né? Eu não tive, Lu, eu não tive dificuldade para ler, bingo. E com a questão Só da... contextualizar para a Ju entender, a Andréia não gosta de nenhum dos livros que eu indico, tá? Ela é antagonista aqui no clube. Ó, acertei Entendi. uma, então, tá? Não, mas a do mês passado também. Aí, com relação a Francesca, não a Francesca em si, ao pai da Francesca, eu não pude ter nenhum sentimento com relação a ele, porque é uma vivência próxima de mim, que eu tenho uma sobrinha trans. E a minha irmã, quando não está na frente dela, se refere a ela pelo nome morto.
Então, assim, é muito real isso na minha vida para que eu chegasse a me emocionar com o relato daquele pai feito de pedra, entendeu? Então, assim, eu até gostaria de ter sentido mais, mas como faz muito parte da minha realidade, a ficção se perdeu, entendeu? Quando ele devolveu a tartaruga, eu cheguei a gritar, Luísa Mendo, corre aqui! Como que ele faz um negócio desse, gente? O Rodolfo foi esquecido, foi abandonado, né? E a Francesca é um... Pode não, tu diz que não tem mágica, mas tem mágica. Porque ela é uma presença efêmera, né? Ela chegou não ao vivo, num primeiro momento, depois ele foi conhecer ela. Quando eu achei que ele ia fazer aquela pergunta, eu disse, eu não acredito que esse tosco vai fazer essa pergunta. Ele acabou perguntando o que era tribarra, né? Mas eu fiquei assim, não faz, por favor, não faz. Mas tocou o Murilo de alguma forma, né? Quando o Camilo entrou no apartamento, eu me senti pessoalmente vingado, bem feito, tu vai ter que conviver agora, querendo ou não, né? Me senti vingada, né? E acho que eu não sei, eu fiquei com curiosidade de saber o pós, né? Porque ele chegar a escrever cartas tentando fazer o que a Francesca fez, que eu acho que ele até foi um pouco arrogante, né? Porque a Francesca tinha parece ter uma carga de vivência muito maior, né? Mas, enfim, o que queria fazer da vidinha dele, né? Isso eu fiquei curiosa. E, por fim, não falando da história em si, que me causou estranheza, porque é muito usual em praticamente todos os livros, o teu livro não tem agradecimentos. Eu fiquei assim, cadê? Eu achei, sabe, me causou estranheza, né? Porque é muito usual, assim. E foi isso, foi uma leitura boa de fazer, não tive dificuldade, não tinha nenhum parágrafo de 20 páginas, né, Lu? Aí eu gostei da história, né? Mesmo não tendo indo com a cara do Murilo, né? Foi uma história que tu te vê nela, tu te vê na Porto Alegre, tu te vê nas críticas, né? No meu caso, me vejo ali num problema de estranheza e aceitação com uma pessoa que é transexual, né? Então, foi gratificante a leitura. Posso complementar uma coisa antes da Ju falar? Para tu ver como é uma questão de vivência, né? Eu já simpatizei direto com o Murilo, só pelo fato dele ser porteiro, porque eu me lembrei do meu porteiro, o porteiro do meu condomínio em Porto Alegre, porque ele sempre via eu recebendo muitos livros que eu ganhava, livros que me mandavam, livros que eu comprava, e aí uma vez ele me parou para me dizer que ele adorava ler Kafka e que ele lia nos intervalos, ele era o porteiro noturno. Mas o teu porteiro gostava de ser porteiro, né? O Murilo não. Mas não importa, já pensei no Seu Francisco e já liguei o Seu Francisco com o Murilo e já amei o Murilo, né? Para tu ver como as percepções são, né? Fala, Ju, que eu te interrompi. Não, capaz. Que bom que tu gostou da leitura, né? Apesar de não ter gostado do Murilo. Eu tenho dúvida se eu encontrasse ele, né? Se ele fosse real e eu encontrasse ele na vida real, também não sei se a gente ia estar bem, né? Mas isso enfim, não faz parte da literatura. Um isqueiro, né? Ju, claro que tu ia conversar com ele. Ele tinha um isqueiro. Ele era muito... eu também converso com todo mundo, né? Eu acho que eu tenho uma cara muito amigável, assim, que as pessoas me param e começam a me contar coisas. Eu dou trela para todo mundo, né? Então, eu toda hora converso pego o ônibus e vou conversando com a pessoa do lado, enfim. Mas a coisa do... Achei engraçado tu dizer que tu queria que Rodolfo fosse mais sem ciência, assim, né? Porque eu justamente queria que fosse apenas uma tartaruga, assim, que fosse um animal que se comportasse como um animal, pronto. E que que ele não fosse humanizado, né? Assim, é um animal e é isso, né? Assim, que se comporta como um animal. Não testei se tartarugas sobem capinhas de CD ou não,
Mas elas são muito mais capazes do que eu teria imaginado. Eu sempre me lembro, eu cheguei a citar na entrevista para a TAG, quem é de Porto Alegre talvez tenha visto também esse vídeo, de quando uma tartaruga na Redenção, a Lu tá lembrando, de quando uma tartaruga na Redenção atacou e agarrou uma pomba, e comeu a pomba. Então, elas, enfim, elas também podem ser caçadoras, né? Assim, elas têm um grande potencial. Então, mesmo ela não sendo senciente, mas eu queria, né, assim, que fosse um animal agindo como um animal apenas. E a coisa dos agradecimentos, eu acho que eu não fiz porque seria tanta gente, assim, porque foi um processo de tantos anos e que surgiu na PUC, né? Então, trechos desse livro foram lidos para dezenas de colegas na PUC, e eu já não tenho mais registro, assim, de quem deu opinião, porque quando a gente está lá no mestrado, e no doutorado, enfim, e em oficinas literárias em geral, a gente leva textos e o grupo vai comentando, e debate, e discute, e uma hora as ideias vão surgindo, vão se misturando, e depois tu não sabe mais, né, assim, quem é que te ajudou, quem é que não te ajudou, e como entre eu começar o livro e ele ser publicado, se passaram 6 anos, eu nem sei mais refazer esse percurso, assim, de quem é que eu tenho que agradecer, assim, porque seria uma quantidade absurda de gente, assim, né? Acho que tantos quantos personagens Murilo encontra, eu teria que tentar voltar e pensar, meu Deus, em que aulas eu li algum capítulo e as pessoas deram pitaco, assim, né? Então, ele foi uma obra, isso, que surgiu em espaços muito coletivos, assim, né? Com muita conversa, muito debate. A gente faz muito isso de leva um trecho, alguém leva um conto, alguém leva um capítulo e lê, e todo mundo conversa. Então, já nem saberia mais, né, dizer. E a coisa de ser porteiro, né? Assim, eu nunca trabalhei nunca morei num prédio com porteiro, mas trabalhava em lugares com porteiro. E, né, assim, nunca conheci um porteiro que lesse Kafka, mas eu pensava muito a respeito da proximidade que eu tinha com eles, assim, em termos mais de classe até, né? Assim, eu era uma trabalhadora intelectual, enfim, sempre trabalhei com coisas, né, ou tradução, ou edição, ou... E aí, não sei, existe uma ideia de que isso, de alguma forma, é um trabalho superior, né, a um trabalho de porteiro, mas no fim do dia era eu e o porteiro no mesmo ônibus voltando para casa, né? A gente ia para a parada junto, pegava o mesmo ônibus, sentava lá, ficava conversando sobre a vida e se separava. E eu nunca perguntei o salário dele, mas não devia ser muito diferente do meu, né? Assim, porque a gente cria uma ideia de os trabalhadores intelectuais enfim, né? Assim, o mundo está cheio de gente com doutorado ganhando a mesma coisa, ou ganhando algo próximo do que um porteiro que trabalha em plantão, por exemplo, né? Então, essa proximidade sempre me interessou, assim, né? Porque me interessa muito, e aí acho que é uma causa pessoal minha, talvez, assim, mas me interessa muito e acredito muito de que, né, a minha classe dos trabalhadores intelectuais precisam muito passar a se reconhecer como trabalhadores, porque é isso que nós somos, né? Eu não sou herdeira, se eu parar de trabalhar, eu tô ferrada, né? Se eu quebrar um braço, eu vou precisar do INSS. Então, isso é algo próximo para mim, assim, né? Porque existe essa ilusão de a gente pertence sei lá, uma elite intelectual e aí se envolve menos em política e se envolve menos em lutas sociais, digo enquanto classe geral, né? Não particularmente. E eu acho isso muito, muito grave, assim, acho uma pena, né? Porque se perde uma força de mobilização, porque, não sei, né? Não vou lá me misturar com os pescadores da ilha, mas é a mesma coisa, né? Assim, todos nós dependemos da nossa força de trabalho. É isso que nos une, né? Se a gente para de trabalhar, a gente não se sustenta. Então, não sei, para mim isso é uma causa pessoal importante, assim, né? O reconhecimento de que a gente depende da nossa força de trabalho. É isso que a gente tem para vender, independente do que ela é, né? É isso aí. Diogo, querido, tu estava com a mão levantada. Toca a ficha. Oi, gente, boa noite. Enfim, depois da
das colegas vai ser difícil contribuir com alguma coisa, mas vamos lá, vou incomodar e vou falar de novo. Esse livro já estava na minha lista para leitura antes da Lu sugerir para o clube, porque a minha esposa tem um clube de leitura só para mulheres, que leem mulheres, enfim, e esse foi o livro do mês passado. E aí, quando a Lu anunciou que o livro seria esse, a minha esposa tinha terminado de ler o livro naquele dia. Que timing perfeito. Então, daí logo em seguida eu já coloquei ele na fila e já peguei para ler, ele já estava na minha lista antes. E concordo com as colegas que é um livro fácil de ler, é gostoso de ler, é prazeroso, é leve. Sobre gostar ou não do Murilo, Andréia, vamos lá. A minha esposa odiou o Murilo também, ela tem a mesma opinião que tu. Dá vontade de sacudir, ele reage. Enfim, piadinha interna da minha família que é reage ou merda, mas enfim, dá vontade de fazer isso. Mas eu, de certa forma, defendi ele, assim, porque, tá, ok, nós homens somos um pouco mais parados, um pouco mais passivos a tomar decisões para solucionar nossos problemas eventualmente, assim, eu acho que, sei lá, eu entendo talvez as razões por ele ser mais apático, mais passivo, e apesar de também ter vontade de sacudir ele de vez em quando, dizer toma uma atitude, eu defendi ele um pouquinho, a Duda já ficou mais irritada e ok, enfim, discordamos um pouco, e aí eu talvez tenha entendido um pouco, ou enfim, não sei. Eu gostei muito da ideia do livro se passar por Porto Alegre, por ser a cidade da Júlia, enfim, eu não sou de Porto Alegre, né, sou de Taquara, mas conheço bastante Porto Alegre, então eu também conheço vários dos lugares que o livro se passou, achei muito legal isso, essa identidade, assim, nossa, eu gostei muito, achei muito legal. O que eu gostei também no livro é que essas questões, eu tô olhando aqui do lado porque enquanto vocês falavam, eu ia anotando algumas coisas que claramente eu não anotei antes, né, óbvio, eu anotei agora, mas que eu fui me lembrando, assim, essas questões de gênero, de masculinidade, de LGBTQIA+, que o livro traz, não é uma coisa de didática, de panfleto, sabe? Pense assim, ó, tu tens que pensar assim, evolua, agora faça assim, você tem... Não, é muito natural, e eu só acho muito mais legal, sabe? É muito mais prazeroso, é natural como deve ser, porque, vamos lá, para pessoas que são antipáticas a essas causas, não é um livro de panfleto dizendo faça assim, deixe de ser um idiota e aceite a realidade, que vai fazer a pessoa aceitar a realidade. Então, talvez seja uma técnica de abordar os temas de uma forma mais natural e mais real, porque, sei lá, uma pessoa, sei lá, um homofóbico encontra ou cruza com uma pessoa na rua, claro, existem casos extremos, mas ele não vai talvez ser repulsivo, não sei, enfim, posso estar falando bobagem aqui, mas é algo que flui naturalmente, tu cruza com pessoas, tu convive com pessoas, tu conhece, e aí as coisas vão surgindo, e não tem que ter esse questionamento, que nem a Andrea falou, não faça a pergunta. Claro que não tem que fazer, não faz essas perguntas, porque as pessoas são pessoas e ninguém tem nada com isso. Então, eu gostei muito de ter sido trazido essa questão, trazidas essas questões de uma forma muito natural e real, e daí me pareceu muito mais gostoso de ler do que alguém me ensinando como eu devo pensar ou como eu não devo mais pensar. Sei lá, me parece mais eficaz e mais prazeroso. Posso estar enganado? Posso, mas, enfim, gostei muito disso, assim. Até porque tem se falado muito ultimamente em livro necessário. Não, o livro tem que ser bom, tem que ser prazeroso. Não tem que ter livro necessário, tem que ser bom, e o livro é bom, sabe? Então, eu gostei muito disso. E com relação ao pai da Francesca, eu gostei
Quer dizer, gostei não, mas eu achei que fugiu do clichê o final. Porque tava assim, caminhando para o final, daí vai haver uma redenção e não sei o quê. Não. Fugiu do clichê, achei muito legal. E, enfim. O que mais eu tenho a contribuir? Acho que nada. O que mais? Eu não anotei mais nada. Foi ótimo, Diogo. Deixa eu complementar uma coisa. Eu já sou de outra opinião, né? Eu acho que tem sonoplastia do preto agora, vai ter, tá? Não tem como evitar isso. Mas eu acho que quando um personagem incomoda o leitor, meu Deus, é daí que ele funcionou mesmo, tu não acha, Júlia? Eu tenho essa tendência, assim, daí que mexeu com coisas muito mais profundas que a gente consegue. Mas talvez ele pode incomodar surgindo de uma forma natural. Mas ele aí incomoda surgindo. há uma grande dúvida sobre o que é o Murilo, né? Se ele é o herói ou se ele é o anti-herói. Mas não incomodando como, você deve ser assim. Não, sim, incomoda claro. Por si, de uma forma real, natural. Claro. Uhum. Não, acho que assim, eu nunca quis fazer uma obra panfletária ou didática, né, de modo algum, assim, porque acho que a literatura, justamente, acho que ela ganha mais força quando ela é contar uma história. E essa história vai ser formada por pessoas, e essas pessoas têm as suas complexidades, tanto quanto qualquer um de nós, né, assim. Então, para mim, sempre foi muito óbvio, assim, o que eu quero é contar uma história. E acontece que a Francesca é uma mulher trans. Pronto, assim, né? E o leitor vai descobrir isso do mesmo jeito que o Murilo. Vai descobrir e, tá, assim, né? Essa que deveria ser a reação sempre, assim, tá. Então, tipo, ok, né? A vida que segue, enfim. Então, para mim, era muito óbvio que não ia ficar dando lição ali, ou falando de, como é que a gente deve abordar, né? Mas que as coisas simplesmente fossem acontecendo, assim. E aí, isso do incômodo, eu acho que, assim, quando o personagem incomoda, é sinal de que ele está bem construído, pelo menos, assim, né? E aí, com Rodolfo, não aconteceu nada tão, acho, marcante, mas eu lembro com Ruína e Leveza, ele foi uma vez lido por aquele grupo que tem em Porto Alegre, que é o Leitura em Voz Alta, que as pessoas se reúnem e vão lendo, né? Assim, uma vez por semana leem um capítulo, o tempo que der, leem em voz alta em grupo, né? E aí, no final, como eu sou daqui, me convidaram para ir para um encontro, assim, conversar com as pessoas. E aí eu fui, e aí tinha um dos leitores que ficou falando que odiou a Sara, porque detestou a Sara, porque ela é mimada, porque ela fez um monte de escolhas erradas, só fez coisas idiotas, isso e aquilo. E aí, nisso, a coordenadora do grupo me disse assim, ele reclamou o tempo todo, mas ele é a única pessoa que veio em todos os encontros. E eu pensei, bom, tem algo aí, né? Que está além de mim, além do livro, nem me diz respeito, assim, né? Mas tem algo aí, assim, né? Os afetos se moveram, assim, né? Pode ser a raiva, o desprezo, sei lá, mas algo movimentou ali, né? Então, acho que quando o incômodo é muito grande, acho que, sim, pode ser um bom sinal, assim, de... Tá, algo se mexeu aí, assim, né? Mesmo que a gente não entenda muito bem o que é, mesmo que cause certa antipatia, mesmo que depois a pessoa não goste mais de ti. Mas sei lá, mas algo se mexeu, né? Os afetos afetaram, que nem diz um cliente meu. É isso Os aí. Afetos afetados. Com certeza. Ana Lúcia. Oi, boa noite para todos. É o segundo encontro que eu participo, obrigada, né? Bom estar com a autora do livro, né? E é uma coisa engraçada, porque eu estou com um livro Ruína e Leveza há um ano aqui em casa, que uma amiga me emprestou, né? Que, enfim, meu filho estava fazendo um mochilão, e ela disse, tu tem que ler esse livro. Não consegui ler, assim, acho que estava muito afetada, às vezes, quando as coisas estão muito próximas, eu disse, acho que não vai cair bem, não sei, não vai falar comigo, vai falar coisas diferentes, mas agora me deu curiosidade de lê-lo, né? Aí no grupo, a Lu sugeriu esse livro, então, indicou esse livro para a gente ler,
e talvez tomada, né, por saber que o Vino Oliveira tem uma questão de uma viagem, né, de alguém em viagem, eu me dou conta que às vezes a gente está na própria cidade viajando ou não viajando, paralisado, e achei muito legal isso, né, assim, essa sacada de poder fazer viagens no teu próprio território, porque pode ir para fazer uma viagem ao mundo e não ver nada, não ter contato com ninguém, não te surpreender com nada, né. E achei interessante que ele querendo se livrar de uma tartaruga, né? Ele querendo se livrar de um elemento novo. Eu entrei depois, assim, no grupo, então não sei se vocês já falaram sobre essas questões, desculpe, né? Mas assim, vou falar o que né, me tocou. Mas nesse momento de que ele quer se livrar do elemento novo, né, que embaralharia a sua vida, né? Ele consegue ter um encontro e ele consegue ver personagens muito interessantes, né? O pescador, ele consegue ter conversas, mesmo que sejam pequenas, mas umas conversas interessantes que o instigam, né? E é um pouco viajar por Porto Alegre, né? Porque mesmo eu sou porto-alegrense, nasci em Porto Alegre, né? E a gente conhece um território sempre meio viciado, né? Às vezes a gente vai em algum outro território, às vezes a gente fura a bolha e consegue conversar com pessoas fora um pouco do nosso curto-circuito, né? E a literatura traz isso, né? Acho que a grande verdade da literatura, às vezes, é romper um pouco, né? Poder olhar outros universos. E então achei muito bonito isso, de poder fazer uma viagem, né? Sair do seu mundo sem sair da sua cidade, que também é possível fazer isso, né? E da Francesca, que é Francesca, sei lá o nome dela, eu achei muito bonito como tu vai trazendo que a partir da cartas, né, de carta, da escrita, né, que a escrita afeta o Murilo, e o Murilo também se sente, né, em sendo questionado e podendo se posicionar, criar ideias novas, né? Porque a escrita também tem esse poder, né, de nos instigar pensamentos, né? E ele era letras, era alguém, né, que não era alheio, né? Ele não era indiferente a isso. Achei muito bom, muito obrigada pela leitura, muito obrigada pela tua escrita, né? Partilhar tantas ideias interessantes com a gente. Obrigada. Era isso. Obrigada, Nanúcia. Que legal que tu gostou. Eu acho que todas as cidades grandes, pelo menos, tem muito disso, né? A gente circula sempre por uma microcidade dentro delas, né? E tem todo um amplo território que a gente não frequenta muito, né? E que é uma pena, porque ele está ali e a gente pode justamente ter essa experiência de deslocamento, né? Com, sei lá, 20 minutos de deslocamento e a gente vai estar em outro lugar, né? Mas a gente não cria esse hábito, né? Sim, às vezes só falar com o porteiro, né? Ou só falar com alguém que está na esquina, né? Que já é um deslocamento. É verdade. Muito legal. O pessoal me pergunta muito aqui se eu sinto falta de Porto Alegre, né? Mas eu ficava tanto no meu bairro, eu morava ali perto da Plínio e da Anitta, no Boa Vista, que para mim Uruguaiana é igual ao Boa Vista, bem parecidinho, olha o preto latindo aí. Lise, querida, venha. Ai, Juliana, gente, tudo bem com vocês aí? Eu adorei turistar por Porto Alegre. Isso é muito gostoso. E eu achei muito interessante, se eu não me engano, se eu não estou enganada, o Partenon foi um bairro literário de Porto Alegre, né? Acho que em outra época. Exatamente, foi marcado muito pela literatura e achei legal essa coincidência, assim, no livro. Tanto que é um bairro que tem muitas ruas com nome de escritor. Exatamente, né? Exatamente, E os personagens eu achei de uma riqueza. O Murilo, realmente, ele é devagar, né? Mas aqueles e-mails, aquela coisa toda, aquelas cartas da Francesca fazem ele buscar autoconhecimento, ele se depara com as coisas dele, né? Com as frustrações todas, com aquela toxicidade, assim, mas ele termina enriquecendo com tudo isso. Os e-mails da Francesca parecem uns contos. É uma coisa assim, uma viagem tão gostosa que eu fico esperando o próximo e-mail no livro, para saber o que ela vai escrever, o que ela vai trazer de bom, qual é a viagem dela para trazer, ou meio fábula, assim, né? Que ela vai trazendo ele para uma coisa mais positiva,
né? Assim, olha, aconteceu isso em tal lugar, né? E muito, achei, assim, fantástico. Os personagens são de uma riqueza incrível. Se tu fizeres outros livros dos personagens, da Francesca, tu pode, né? Só do Rodolfo, os pensamentos do Rodolfo, que não sentia nada, mas ele pode, pelo menos, as emoções que ele tinha, porque são todos muito ricos. Eu simplesmente amei o livro. Muito obrigada. Ai, obrigada, Liz. Não pretendo fazer spin-offs assim, dos personagens. Mas fico feliz que eles tenham, enfim, tenham te acompanhado e que tenham gostado. Ju, o Diogo lembrou uma coisa aqui nos comentários que eu acho legal tu falares de repente um pouquinho. No nosso encontro anterior, a gente falou com a Luísa, que tinha traduzido Flores para Algernon, e o Diogo disse que está com outro livro teu, que é o Cinzas na Boca, da Brenda Navarro. Como é que é esse teu trabalho de tradutora também? Como é que funciona? Tu acaba fazendo muita tradução também? Muito não, até porque eu não tenho tempo de fazer muita tradução. Acho que eu acabo fazendo talvez uma por ano, não sei, assim, né? Esse ano eu estou com uma, o Cinzas na Boca do ano passado, o ano retrasado eu tinha traduzido um da Bucha Mecheta. Então, eu não consigo traduzir muito, assim, né, dentro das outras coisas que eu faço. Mas eu gosto. Eu até, assim, acho que eu gosto mais de fazer revisão de tradução, preparação de tradução, que eu também volta e meia faço. Porque aí, assim, né, aí eu recebo o original e o texto traduzido e reviso, mas reviso a tradução, né, não o português, não... E aí eu adoro, porque aí eu posso colocar ali todo o meu viés obsessivo, assim, que é de pensar, mas essa palavra e essa expressão, será que não seria melhor tal coisa? E essa palavra que aqui traduziu como tal coisa, aqui nessa página traduziu como outra, será que a gente não devia fazer igual? Então, eu até acho que eu gosto mais de fazer a preparação da tradução de outra pessoa, que eu já fiz muito, assim, né? Para a Luísa eu nunca fiz, mas eu fiz para a Natália Polesso, para a Heloísa Jam, quando viva, e adoro fazer a revisão tradução. Mas tradução também é muito legal, assim, sobretudo quando tem desafios, assim, né? De novo, aquela coisa de escritor gostar de desafio, gostar de problema, né? E o da Brenda tinha, né? Porque o Cinzas na Boca é essa família de mexicanos que vai morar na Espanha. E aí, então, tem essas questões do espanhol mexicano, que chega nesse território dos colonizadores, que é outro espanhol, né? É muito diferente. E essas diferenças são marcadas nos discursos deles e causam preconceitos, né? Eles sofrem por isso. E aí, além disso, eles se relacionam com outros imigrantes. Então, tem marcas de espanhol venezuelano, marcas de espanhol colombiano. E aí, tudo isso eu tinha que ficar pensando como é que eu vou transformar isso para o português de modo que soe natural, que faça sentido, mas que marque diferenças, né? Assim, que fique evidente. Essas pessoas falam a mesma língua, mas não é a mesma língua, né? Elas têm aqui códigos diferentes e todas elas sabem que são códigos diferentes. Então, tem coisas muito difíceis nessa tradução, mas muito legal, assim, né? As coisas mais difíceis são as que tornam uma tradução mais legal, né? Que é de ficar ali pensando, como é que agora eu vou traduzir, sei lá, esse xingamento, ou, né, eles têm uma expressão que eles usam direto em muitos contextos. Aí o que tu vai usar, né? Seria como, assim, alguém vai ter que traduzir o bar dos gaúchos. Que problemaço, assim, né? Então, enfim. Mas é legal, né? Assim, eu gosto do desafio envolvido, assim. Agora eu estou traduzindo um livro, eu não sei quanto que eu posso falar, então vou só dizer que é um livro que a narradora é uma menina de 11 anos, então tem todo esse desafio da linguagem de alguém mais jovem, e que é muito legal, assim, de tu ir recriando, como é que eu vou criar isso aqui em português? Então, é legal, assim, os problemas de uma tradução são a parte mais legal da tradução.
A Luísa nos falou isso também. E acho que a maioria do pessoal aqui do clube fala isso. Nós somos encantados por narradores criança, então, por favor, nos avise quando esse livro for lançado. Ó, o nosso querido Rodrigo Figueiro, Fig, perdoem o preto aqui que ele está destruindo meu escritório, tá? Mas eu vou aguentar firme, que eu sou guerreira. Ele mandou uma pergunta aqui no chat que é a seguinte, ó. Ele está com a câmera fechada, está fazendo malas, vai sair em férias. E a pergunta dele, ó, achei o livro lindo, com personagens cheios de complexidades, como são as pessoas. Eu gostaria de saber o que a Júlia está lendo e o que ela costuma ler em tempo de produção de um livro. Bom, boa viagem, Rodrigo, boas férias. Eu estou lendo, agora vejam só, eu estou lendo Flores para o Gernon, porque eu nunca tinha lido, e eu muito, muito iludida, achei, vou acabar a tempo do encontro, mas não acabei, eu estou no meio ainda, porque eu estou lendo muito pouco agora nessa fase pós-enchente, porque não dá tempo, enfim, né? Porque o tempo todo tem que correr lá e fazer alguma coisa. Mas eu estou lendo Flores para o Gernon, estou pela metade, e aí leio, de vez em quando, seguido leio mais de um livro, então eu estou também aqui eu estou só com os meus livros, os que sobreviveram, estão lá na casa dos meus pais, né? E aí eu estou andando com 2, o Flores para o Gernon, que eu devo estar no meio, e um que eu estou bem no comecinho, de vez em quando eu espio, que é aquele que se chama O Que É Meu, que é... Eu esqueci o nome do autor agora, que é uma a Isabelle está dizendo que sim, O Que É Meu, eu esqueci o nome do autor, mas é uma... Eu acho que ele é não ficção mesmo, assim, né? Em que ele vai contando sobre conversas... Bortolucci, né? Não é o do pai caminhoneiro? Do pai caminhoneiro, não lembro o nome dele. José Bortolucci, acho que é isso, né? Da Fósforo, né? Da Fósforo. E que é muito... Eu, de vez em quando, só espio um trecho, assim, mas é muito bom também. E ele vai contando essas conversas com o pai caminhoneiro, né? E ele é um intelectual, assim, né? Ele é um professor universitário, e esse pai caminhoneiro. Então, enfim, são os que estão agora na minha mão, assim. E em tempo de produção, eu leio ficção, leio de tudo, assim, eu não tenho essa... Eu sei que tem gente que tem restrição, assim, né? Enquanto eu estou escrevendo, eu não leio outros romances, mas eu não tenho essas regras, assim, leio qualquer coisa. Até porque pelo meu trabalho eu estou sempre lendo, né, assim, sempre preparando algum original ou sempre traduzindo algum livro, então... mas eu aceito, assim, que, se forem me influenciar, eu aceito como obra do acaso e tudo bem, assim, né, assim, faz parte, assim, não tento controlar muito isso. Eu gosto de livros que nos chegam pelo acaso. Então, olha só, gente querida, nós não temos mais ninguém na nossa fila. O meu querido cachorro está totalmente maluco. Eu vou ter que dar uma atenção ali para ele. Então, eu vou abrir aqui, ó. Quero pedir para todo mundo que estiver aí, que queira aparecer, para a gente fazer uma fotinho. Se alguém mais quiser ligar a câmera, isso, se ajeitem, isso, os cabelinhos. Mostrando o livro é ótimo, gostei dessa ideia. A gente sabe qual é que é. Todo mundo pronto? Vamos lá. 1, 2, 3 e... muito obrigada. Ju, diz aí alguma coisa que tu queira falar. Eu detesto falar palavras finais, porque não é isso, né? Mas vamos lá. Esse clube de hoje. Não, muito obrigado, gente, pela leitura, por estarem aqui junto, né? Que bom que veio bastante gente, senão a gente fica triste olhando para uns quadradinhos pretos, assim, horrível, né? Eu tive que dar aula durante a pandemia, era horrível, então obrigado por aparecerem e estarem junto, e pela leitura e pelos comentários tão queridos de vocês e generosos. Fiquei bem feliz, e é isso. Quem estiver em Porto Alegre, a gente se vê por aí. Quem quiser aparecer quando houver o lançamento da Mulher dos Dois Esqueletos em agosto, apareça também. Sim. A gente se conhece. Olha aqui, ó, tu tá no nosso grupo. Tem uma discussão que eu acho que eu vou abrir ali no nosso grupo do WhatsApp, que a Andrea já me manifestou que ela sente falta do grupo aberto. Eu confesso para vocês que eu fechei um pouco para só mensagens para o administrador, porque eu estava bem naquela coisa da ação social da enchente, então eu não estava conseguindo me dedicar para outra coisa. Mas eu acho que a gente pode fazer um teste
né, de meio que um acordo de todo mundo ali, de, né, mandar coisas só relacionadas a livros, ao clube. Daí eu acho que a Júlia nos avisa por ali, quando tiver o lançamento da Mulher de Dois Esqueletos. Então, eu quero agradecer para todo mundo que veio. Ju, aqui é um grupo bem fiel, quase, tá? Elas comparecem, o Diogo também, hoje o Fig que está estreando, mas é bem bacana, eu estou muito feliz com isso. Aí quero avisar para vocês, então, que esse encontro aqui vai ficar gravado, né? Como eu sempre faço, que eu subo lá no YouTube. E o nosso próximo encontro vai ser dia 15 de agosto, nesse mesmo horário, e a gente vai falar sobre Noites Brancas, do Dostoiévski. Eu achei que eu tinha que meio que trazer um clássico, e daí quem vai falar com a gente é a Raquel Toledo, que ela é paulista, e ela, assim, ela é a pessoa da literatura... Isso, esse mesmo que eu vou ler, também estou lendo, André, essa mesma edição da Antofágica. Ela é uma especialista em literatura russa, assim, uma referência do Brasil, e é uma querida. Então, Júlia, muito obrigada, eu adorei, obrigada pelo teu tempo, Foi um pela prazer. participação, pelo teu livro, por ser uma maravilhosa, por todas essas coisas, e muito obrigada também para vocês que vieram, tá, gente? A gente se vê no mês que vem, tá bem? Um beijo grande. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada.